Fala pessoal, tudo bom? Aqui Thiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho. Hoje nós vamos falar se eu não emitir uma CAT, eu posso ser multado? Quais são as consequências de não se emitir uma CAT? Imagina que eu precisava ter emitido, eu sou obrigado a emitir, porém eu não emiti a CAT. Qual o risco que eu corro em não emitir uma CAT? Então vamos ver isso à luz da norma previdenciária. Então nós temos aqui três legislações que regem essa questão. Então aqui, primeiro, a Lei 8.213 de 91, ela fala no seu artigo 22, né, que a empresa, o empregador doméstico, deverá comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social no primeiro dia útil. Isso nós vimos no vídeo passado. Em caso de morte, sob pena de multa. Então quer dizer o quê? Não emitir uma CAT e a empresa precisava, ela tinha que emitir a CAT, porém ela não emitiu, ela poderá ser multada se ela não emitir. E essa multa ser variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências aplicadas à cobrança pela Previdência Social. E ainda aqui, no parágrafo 4º, ele fala assim, os sindicatos e entidades representativas da classe poderão acompanhar a cobrança pela Previdência Social das multas previstas. Ou seja, pela Lei 8.213, a empresa poderá ser multada por não emitir a CAT. Então aqui, artigo 336, para fins estatísticos e epidemiológicos, a empresa deverá comunicar à Previdência Social o acidente de que tratam os artigos 19, 20, 21 e 23 da Lei 8.213, ocorrido com um segurado empregado, exceto doméstico e ao trabalhador avulso, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, e em caso de morte imediato, à autoridade competente, sob pena de multa aplicada e cobrada conforme o artigo 286 também do decreto 3048. Então ele também fala por a não emissão da CAT, cabe a multa se a empresa não emitir. Pela instrução normativa número 20 também traz a mesma coisa. A empresa deverá comunicar o acidente ocorrido à Previdência Social até o primeiro dia útil, sob pena de multa, aplicado também do artigo 286, que é esse mesmo artigo aqui, do decreto 3048. Então vamos ver o que fala esse artigo 286, O artigo 286 do decreto 3048, ele fala, a infração ao disposto no artigo 336 sujeita o responsável à multa variável entre os limites mínimo e o limite máximo do salário de contribuição por acidente que tenha deixado de comunicar neste prazo. Então aqui está falando do acidente de trabalho. Se não for cumprido esse artigo 336, que foi o artigo que nós vimos aqui, artigo 336, tá? Se não for feito a CAT, que é indicado que ser feito nesse artigo 336, a empresa poderá ser multada entre o limite mínimo e o máximo do salário de contribuição. Aí o pessoal me pergunta, Thiago, o que é um salário de contribuição? Quanto que vale um salário de contribuição? Já a gente vai falar isso no próximo slide. O que a gente também precisa entender, no parágrafo 2º desse artigo 286, ele fala, a multa será elevada em 2 vezes ao seu valor a cada reincidência. Quer dizer o quê? Que o valor dessa multa descrita aqui, ela pode ser dobrada para cada reincidência. Então eu deixei de emitir uma CAT, depois deixei de emitir uma CAT de novo e eu fui multado sequencialmente, fui multado por não ter emitido uma CAT uma vez, depois eu fui multado por não emitir novamente, a multa ela vai ser dobrada para cada reincidência. E ele ainda fala, a multa será aplicada no grau mínimo na ocorrência de primeira comunicação feita fora do prazo estabelecido nesse artigo ou não comunicada, observado o disposto dos artigos 290 e 292. Então ele me traz valores de limite mínimo e máximo, então a empresa vai ser multada no valor mínimo do salário de contribuição e para cada reincidência vai ser dobrada até chegar ao valor máximo. Então o que acontece, pessoal? Não emitir uma CAT, eu posso ser multado. Agora, qual o valor dessa multa? O valor da multa está ligado ao salário de contribuição.
Então, para quem é da área de segurança do trabalho, se você que está me assistindo, você é engenheiro de segurança, técnico de segurança, eu tenho certeza, ou pelo menos a maioria de vocês não faz ideia do que é um salário de contribuição. Se você que está assistindo esse vídeo, você é da área de contábeis ou de direito, provavelmente você já sabe o que é um salário de contribuição. Por quê? O profissional da segurança do trabalho não tem ideia, ele não sabe o que é um salário de contribuição. Então, o salário de contribuição, ele é mudado todo ano ele é revisado, ok? Então, ele tem alteração também, e ele flutua juntamente com o salário mínimo, tá? Com o salário mínimo do país. Então, aqui a gente vai usar como base a Portaria 3.659, de 10 de fevereiro de 2020, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo após 2020, 2021, 2022, 2023, etc., para frente, você vai ter que olhar qual que é o salário de contribuição da época, tá? Aqui eu estou usando como base o salário de contribuição de 2020, tá? Se você está em outro ano, então você tem que olhar o salário de contribuição da época. É fácil, é só colocar no Google, é facinho de você achar. Então aqui o artigo 2º desta portaria, ele fala o seguinte: a partir de 1º de fevereiro de 2020, o salário de benefício e o salário de contribuição não poderão ser inferiores a R$ 1.045 e nem superiores a R$ 6.101,06. Então, quando a legislação ela fala para a gente aqui, ó, as leis da multa da CAT, fala que o valor da multa vai variar entre o limite mínimo e máximo, é isso. Quer dizer o quê? Que ele vai variar entre 1.045 a 6.101. Então, a multa por não se emitir a CAT, ela varia de R$ 1.045 a R$ 6.001. Lembra que cada reincidência a multa é dobrada. Então, não emitir a CAT, ele gera uma multa significativa para a empresa, ok? Agora, o que pode agravar a multa da CAT? Também está aqui no decreto 3048, no artigo 290, ele fala assim, ó, constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a gradação da multa ter um infrator. Então, assim, se a empresa cometer algum desses itens, a multa ela poderá ser agravada. Então, se você tentar subornar o fiscal lá do INSS, a multa vai ser agravada. Se você tentou de agir de dolo ou má fé, né, sei lá, colocou uma informação falsa ou por algum outro motivo, também a multa vai ser agravada. Desacato no ato da ação fiscal, você desacatou o agente fiscal, a multa vai ser agravada. Obstação de ação de fiscalização, não deixou o fiscal fazer a fiscalização, a multa vai ser agravada. E olha só, o que nos importa é que o inciso 5º, ó, incorrido de reincidência. Deixou de emitir a CAT, foi multado, reincidiu, foi multado de novo, a multa vai ser agravada. Olha o parágrafo único. Caracteriza a reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor dentro de 5 anos da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data de pagamento ou da data em que se configurou a revalia referente à atuação anterior. Ou seja, você não emitiu uma CAT e foi multado. 5 anos, 4 anos depois você foi multado de novo, é reincidência, porque está no prazo de 5 anos. Entendeu? Então você foi multado hoje e daqui 4 anos você foi multado de novo, né, é reincidência. Ele deixa de ser reincidência se o período da outra multa, da outra ação fiscalizatória, ele for superior a 5 anos. Tiago, eu nunca vi fiscalização de CAT. Beleza, mas lembra que o e-social ele está entrando. A partir do momento que o e-social entrar, isso vai ficar fácil comprovar a reincidência ou a falta de emissão de CAT, tá, pessoal? Lembrando que tem alguns CIDs que já são encaminhados quase que automaticamente para ser caracterizado um acidente de trabalho, ok? Então tomem muito cuidado com isso. Ó, as multas serão aplicadas da seguinte forma: na ausência de agravantes, serão aplicados valores mínimos. Então a primeira vez que a empresa foi multada, vai ser aplicado o valor mínimo, tá? Estabelecido no inciso 1 do parágrafo 3º. Tá, vamos focar aqui na reincidência, tá? Que seria agravante do inciso 5º. Ó, agravante do inciso 5º, tá, do artigo 290,
elevada a multa em 3 vezes a cada reincidência. Aqui, ó, pelo decreto 3048, a multa é elevada em 3 vezes para cada reincidência. Então a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque a emissão da CAT ela é obrigatória, tá? Nós temos que emitir a CAT para os acidentes de trabalho. Não emitir a CAT, a empresa poderá ser multada, sim. Essa multa, agora em 2020, nós vimos que ela varia de R$ 1.045 a R$ 6.101. Então são multas altas e para cada reincidência a multa poderá ser dobrada ou triplicada, dependendo da legislação que for aplicada isso daí também. Então tomem muito cuidado com isso. Lembrando que o valor da multa também varia conforme o salário de contribuição. Todo ano, normalmente, o salário de contribuição aumenta, então você tem que saber qual que é o valor do salário de contribuição vigente ao ano que você está procurando. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então aproveita, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal que a gente está preparando muito material relevante para vocês também, para trazer um maior conhecimento técnico para vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até mais.